Rico e Lázaro. Trata-se de uma parábola ou de uma história contada por Jesus. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Lucas 16. Sejam bem-vindos a mais uma live lendo e explicando a Bíblia Sagrada. A live já vai começar. Aproveite para compartilhar no grupo da família, seu status, entre os amigos, aqueles que querem conhecer mais a palavra do Senhor. Eu estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada pela segunda vez. Nós já lemos a Bíblia toda aqui no canal. Estamos lendo novamente. Sejam bem-vindos. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico. Esse aqui não é o rico da história do rico e Lázaro. É uma outra parábola aqui. E rico e Lázaro, para mim não é parábola, eu vou explicar mais na frente, tá bom? O qual tinha um mordomo. Aqui é um rico que tinha um mordomo. E este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Ou seja, o mordomo foi acusado de estar desviando. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás mais ser meu mordomo. Ou seja, você está despedido. Vamos prestar conta aqui, porque tem coisas que não estão batendo. E o mordomo disse consigo: que farei? Pois que o meu senhor me tira a mordomia. Mordomia é uma palavra que hoje está distorcida, né? Mordomia era alguém que cuidava, né, dos bens do seu senhor. Nós somos mordomos quando cuidamos das coisas de Deus, né? É uma doutrina que nós devemos aprender, mordomia. E aqui, no costume da época, era uma espécie de empregado de altíssima confiança, que cuidava de tudo que o senhor tinha acesso a senhas, aos depósitos, podia sacar, depositar, assinar, fazer tudo em nome do seu patrão, né? E ele pensou: ele tira a minha mordomia. Cavar não posso. E de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer. Tive uma ideia. Para que quando for desapossado da mordomia, quando eu perder o meu cargo, me recebam em suas casas. E, chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação e, assentando-te, já escreve 50. Ok? Disse depois outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua obrigação e escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Opa! Aqui tem uma explicação muito boa na Bíblia, palavra-chave, essa preciosidade que eu tenho, explicando a palavra que está aí prudentemente no versículo 8. O versículo 8 tem aqui uma explicação do que seria essa palavra prudentes, usado pelo mordomo infiel. Ele diz que esse termo, prudentemente, é a palavra pronimós. Pronimós é o prudente que faz, digamos assim, uma artimanha para se dar bem, entendeu? É uma prudência cujo objetivo é beneficiar-se a si mesmo. E existe outra palavra, eu ia colocar aqui no slide e acabei esquecendo, me perdoe. Existe outra palavra para, para prudente, que é a palavra, deixa eu encontrar aqui,
outra palavra, que é a palavra sofos, ok? Então, a palavra usada aqui para prudente é uma palavra que não é sofos. A palavra usada para esse servo é prônimos. Prônimos é a prudência para se dar bem. E sofos é a prudência com um objetivo bom no final. Tá bom? Então não se empolgue com essa palavra prudente do servo, porque ele fez. Só que o Senhor o aplaudiu, porque ele foi sábio. Entendeu? E daqui, o Senhor Jesus vai tirar algo para ensinar aos discípulos. Eu vos digo, e eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando esta vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Isso aqui é mais difícil de entender ainda. Ou seja, cuidem bem das pessoas em qualquer circunstância, porque nos tabernáculos eternos, ou seja, na eternidade, na glória, a pessoa vai lhe receber e vai dizer: ô rapaz, eu me lembro que você me ajudou naquele negócio, eu estava devendo tanto, você colocou só tanto para eu pagar lá na Receita Federal, mas me ajudou muito. Aqui é interessante porque existem duas teorias com relação a. Está dentro da área da escatologia, se nós vamos nos conhecer no céu. Uns dizem que sim, outros dizem que não. E eu sou da linha que acredito que vamos nos conhecer sim. Porque só aqui em Lucas 16 eu tenho duas evidências. Essa aqui é uma. Como é que os amigos vão nos receber nos tabernáculos eternos se eles não nos conhecem? Esquece isso. Vamos nos conhecer sim. E mais à frente nós temos a história do rico e Lázaro, onde ele reconhece Abraão, onde o rico reconhece Lázaro. Tá bom? Então, isso mostra que nós vamos nos conhecer na eternidade. Quem é fiel no mínimo, aqui vem outra lição, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Então, dessa história do mordomo, que usou de estratégia, né? Foi prudente para se dar bem, o Senhor tira várias lições para ensinar os discípulos, né? Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Entendeu? Conta a história para daí aplicar várias situações. Se das riquezas injustas e das coisas do mundo não fostes fiéis, como confiar as riquezas verdadeiras, né? As coisas do reino de Deus? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Meu Deus, que palavra forte. Você está cuidando das coisas dos outros. Eu, quando falo de Moisés, eu digo que Moisés primeiro aprendeu a pastorear as ovelhas de Jetro, para depois pastorear suas próprias ovelhas. Ele foi fiel com as ovelhas dos outros, para depois pastorear suas próprias ovelhas. Quem tem ouvidos, ouça. Se nós não somos fiéis com as coisas alheias, Deus não vai confiar as nossas. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Outra lição. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus da riqueza, uma entidade que representava a ganância, a avareza, o amor ao dinheiro. Quando o Senhor, através de Paulo, orientou, escolheu os diáconos, disse que não sejam avarentos, não tenham sorte da ganância, né? Então, não podemos servir a dois senhores. Ou serve a Deus,
ou serve a Mamon. A pessoa que é presa às coisas deste mundo, presa ao dinheiro, não consegue servir a Deus com alegria. E os fariseus que eram avarentos, olha aí, a mensagem tinha endereço certo. Os fariseus que eram avarentos ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Eita, então, pregador, ô pastor, quando alguém zombar de ti, você sabendo que pregou a mensagem certa, fique tranquilo, você está fazendo como Jesus. Pregue a verdade, que o fariseu, ele vai sempre zombar, enquanto o publicano, o pecador, a samaritana, a Maria Madalena, de quem ele expulsou 7 demônios, os pecadores em geral vão aceitar. O gadareno vai aceitar, vai ser liberto, mas fariseu só sabe murmurar. E disse-lhes: vós sois. Aqui Jesus manda mais uma direta para eles. Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Ou seja, você tem que se negar a si mesmo. O reino é tomado à força nesse sentido. Você tem que negar suas vontades, carregar a sua cruz para entrar no reino. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Tudo vai ser cumprido. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. Olha, Jesus, aqui é uma série de ensinos, um atrás do outro, tá? Temas diferentes. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Aqui Jesus não explica muito, mas esse texto está melhor explicado lá no Evangelho de Mateus, né? Porque em Mateus Jesus dá mais detalhes, né? E no caso de adultério, no caso de pecado, de moralidade sexual, era permitido, e disse Moisés permitiu por causa da dureza do coração, nunca foi plano de Deus o divórcio, mas ali Jesus explica por que foi permitido, né? Aqui é só um versículo sem muita explicação, então é melhor, nesse caso do divórcio, é melhor ler Mateus 19. Ora, havia um homem rico, aqui começa outra história. E aqui, preste atenção, aqui eu entendo perfeitamente que não se trata de parábola. Jesus contou algumas parábolas, mas aqui, observe que ele está contando uma história. Não acredito que isso aqui seja parábola. Ele diz, vamos lá. Ora, havia um homem rico, existiu, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Primeira coisa que nós aprendemos aqui, que Deus é maravilhoso, o homem rico não tem nome, mas o mendigo se chama Lázaro. Sabe por quê? O mendigo tinha mais importância, porque ele era alguém que precisava. Não que o rico como pessoa não fosse importante, mas pela sua soberba, né? Pelo seu amor a mamon, pelo seu amor à riqueza, por ser avarento. Deus nem cita o nome, ele é só um rico. E Lázaro tem a honra de ter o seu nome citado na Bíblia. Interessante. Todo mundo que conta essa história, que prega sobre isso, fala sobre o rico e Lázaro. Quem é o rico? Qualquer um. O Lázaro é o Lázaro. E o Lázaro desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, o anônimo. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Coitado do Lázaro. E aconteceu o quê?
o mendigo, Lázaro, morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também um rico e foi sepultado. E no inferno, entenda inferno aqui como Hades, mundo dos mortos, a antessala do Geena, que é o inferno propriamente dito, o lago de fogo. No inferno, tem várias palavras, né, para inferno, então temos que entender. Aqui é o Hades, em grego, Sheol, em hebraico. Não é o inferno propriamente dito, que é o Geena, tá bom? Aqui no inferno, ergueu os olhos e estando em tormentos, lá já é atormentado, e viu de longe Abraão. Pronto, outro episódio que nós podemos garantir pela palavra que vamos nos conhecer na eternidade. Ele estava morto. E os vivos e os mortos para Deus são a mesma coisa. Estava morto aqui para o mundo, mas lá no mundo espiritual estavam vivos. Viu de longe Abraão, o rico. A Bíblia não cita o nome, não honra. Viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, aquele Lázaro que ele desprezou e mendigava na sua mesa. E, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo. Eu vou olhar aqui, ó. E molhe na água a ponta do seu dedo e me refrigere a língua, porque estou atormentado nessa chama. Que desespero. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. Não tem como passar. De sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá, passar para cá. Então, antes de Jesus ressuscitar, os mortos ficavam em lugares, digamos assim, antessala do céu, antessala do inferno. Seio de Abraão, ou Hades, ou Sheol. E eles estavam assim separados espiritualmente, não podia passar. E disse ele, o rico, a Bíblia não cita em momento nenhum o seu nome: Rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Manda ele lá evangelizar meus irmãos. E aí, olha a resposta de Abraão. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Deixa eu explicar para vocês. Tem Moisés e os profetas significa tem a lei de Moisés e tem os escritos dos profetas, tá? Porque esse rico e Lázaro não viveram na época de Moisés. Então, Abraão está dizendo, eles têm Moisés e os profetas, eles têm a Bíblia. Mande eles ouvir a palavra, mande eles assistir a live do pastor João Neves, lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Tá? Mas o Lázaro não pode voltar. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Eu acho isso. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. E aqui acabou o capítulo 16 do Evangelho de Lucas, o médico. Eu estou nesse cronograma, vamos ler a Bíblia toda novamente, e eu espero que você vá comigo até o fim, onde está aí amarelinho, é que eu já li, e essa já é a segunda leitura. Nós já lemos a Bíblia toda, vamos ler mais uma vez. Essa é a Bíblia do meu pai, e hoje nós lemos Lucas 16. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado pela vida dos teus filhos que dedicaram esse tempo para ouvir a tua palavra. Seja conosco, nos conceda
um dia abençoado, abençoe a nação brasileira e abençoe Jerusalém. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E se você disse amém, compartilhe essa live com mais alguém. Paz seja convosco.